Olá, manolinhas e manolinhos, aqui é Alice Monstrinho e hoje a gente vai conversar e mostrar alguns livros para quem quer fazer quadrinhos. E eu vou estar abordando mais a parte visual, porque já tem bastante livro, bastante coisa a respeito. Então, para uma parte de escrita, narrativa, roteiro, vou deixar para uma próxima ocasião, que tem outros livros de escrita que também podem ser legais. Então, não sobra, porque tem bastante coisa. Pessoal, vou estar fazendo parte dos Vampiros Independentes, que é uma coletânea com 7 histórias em quadrinhos de autores nacionais sobre vampiros. Então eu vou estar fazendo um spin-off de Bad Omen e tem um monte de conteúdo legal. A gente tá com uma campanha no Catarse, se puder dar uma olhadinha lá, apoia a gente que vai ter um monte de coisa massa. Falou! Primeiramente, né, claro, não dá pra falar de livros de quadrinhos sem falar do grande mestre Will Eisner. Ele tem uma coletânea de... são 3 livros, eu só tenho 2. Esses livros têm em português, eu acho que todos os 3. Salvo engano, acho que o Eisner foi o primeiro a escrever um livro sobre como fazer histórias em quadrinhos, mostrando as coisas de uma maneira bem gráfica, né? Então eu recomendo esse aqui como primeiro a ler, se você for ler, ou se você só tiver chance de comprar um. Acho que esse aqui é o mais interessante. E vamos mostrar. O sumário dele é muito bom, né? O índice, aliás. Se você for comprar algum livro, esquece o que está escrito na capa e contracapa, vai ler o que tem no índice, que é muito mais interessante para você saber o que vai abordar. E ele fala sobre conceito, tipo de história, fala um pouco sobre como as histórias foram criadas, e tem uma coisa que ele separa por exemplo, a função de uma história, tipo de expressões, ele fala sobre os tipos de quadro, como você pode elaborar essas coisas, enfim, ele é bem legal para você entender sobre histórias em quadrinhos. Então, quando eu tava fazendo o Bad Omen, eu li de novo esses livros e acho que foi muito bom porque ele te explica de uma maneira fácil e ilustrada, né? Então, pra gente é uma mídia boa, o que é a linguagem dos quadrinhos, né? Tem inclusive uma citação dele muito boa que ele fala que os quadrinhos e como ele mistura imagem com linguagem, né? Com palavras, é uma língua diferente que você tem que entender como falar, por assim dizer, e como entender, né? E, pô, o Will Eisner fez um monte de quadrinhos fodas, ele é um cara, sabe, fez Spirit, e ele criava várias coisas bem acima do tempo. Ele tem esses bonequinhos aqui bonitinhos que vão mostrando os carinhas da idade das pedras, da pedra aí. Enfim, recomendo bastante esse aqui, acho que dos 2 que eu tive a chance de ler, foi dos que mais me abriu a cabeça. Fala um pouco sobre o mercado também. O de anatomia e comics pra narrativa, quadrinhos pra narrativa, é muito legal também. Ele bota algumas coisas sobre... Bom, vamos botar de trás para frente? Não. Não, né, Alice? Faça-me o favor. Ele é bem divertido de ver, porque ele fala de, por exemplo, letras. Ele meio que mostra a anatomia de um jeito que parece mais de atuação, sabe? É meio difícil explicar, mas... O tipo não é como se fosse um livro de anatomia, mas como é voltado para quadrinhos, ele explica a razão dos exageros e onde e quando você deve exagerar as coisas. Então, como livro de anatomia, eu acho que ele funciona bem se você quer exagerar as coisas, né? Talvez ele não seja tão, não sei, tão teórico quanto os livros que eu mostrei naquele outro vídeo. Eu tenho um vídeo sobre anatomia, vou deixar na descrição. Mas acho que para quadrinhos e para exagero, para animação até, isso aqui funciona bastante. Então, fica a dica aí, esse outro livro do Will Eisner. E logo em seguida vem Scott McCloud. Esse livro foi feito depois da obra do Will Eisner. Ele tem várias coisas que ele complementa, que ele referencia o Will Eisner. Mas, na minha opinião, para quadrinhos, é que é difícil, um complementa o outro, mas eu acho os livros do Scott McCloud mais detalhados, de certa maneira, sabe? É um livro bem metódico, mas o que é divertido aqui é uma história em quadrinhos sobre como fazer histórias em quadrinhos. Então é um meta-quadrinho. E, cara, o Scott McCloud é genial, ele bota... aproveitar e mostrar o índice aqui. Ele fragmenta várias funções das histórias em quadrinho. Por sinal, eu acho que é uma coletânea com 3 livros. Eu acho que os 3 também têm em português. Eu não tenho certeza, eu vou dar uma procurada. Vou deixar no link de qualquer maneira onde você acha os livros para comprar. Se tiver em português, eu já deixo em português. Mas ele fragmenta vários aspectos das histórias em quadrinhos, né? Esse Understanding Comics é o que eu recomendo ler primeiro. Eu acho que é muito bom. E, novamente, a ideia é você entender os quadrinhos como mídia. Que uma vez que você queira fazer quadrinhos, é óbvio que você vai precisar entender eles como mídia, né? Ele fica brincando sobre o que é a história em quadrinho, a história das histórias em quadrinho, de quando veio, a partir de quando se tornou uma publicação. E aí ele fragmenta sobre ícones, por exemplo, que é uma coisa muito importante, né? A parte da semiótica de quadrinhos. E, cara, ele passa por todos os aspectos, né?
timing, tipo, por exemplo, a diferença de tempo entre um tipo de balão, um tipo de sequência, um tipo de cena. E é bem metodológico, na verdade. Claro que não é uma receita de bolo, né? Nada, nunca é. Mas ele tem um método fácil de você entender como que as coisas funcionam nos quadrinhos. Então eu recomendo pra caramba esse livro, Understanding Comics, ou acho que é Entendendo Quadrinhos em português. Vou dar uma olhada. É esse aqui. O segundo, do Scott McCloud, é Making Comics, né, Fazendo Quadrinhos, é particularmente o meu preferido dele. Ele já é um pouco mais mão na massa, mas eu acho quase que fundamental você primeiro ler esse para entender a mídia de quadrinhos, a linguagem, etc, para você conseguir compreender e fazer quadrinhos na complexidade toda do que ele quer dizer nesse livro, né? Pra falar bem a verdade, eu não lembro a ordem de publicação, qual deles veio antes e tal, mas eu li nessa ordem e funcionou pra mim. E novamente, o índice aqui, dos assuntos que ele aborda, ele fala sobre um monte de coisa, né? Ele aborda desde parte de criação de mundo até técnicas, ferramentas, ele fala um pouco sobre a sua função como quadrinista. Enfim, é mais um quadrinho sobre como fazer histórias em quadrinhos, e ele fragmenta muito bem. Ele mostra, por exemplo, diferenças de como que os quadrinhos, sei lá, orientais, europeus e ocidentais fazem a passagem de tempo, como que você consegue fazer o seu cérebro funcionar em algumas cenas, fala sobre expressões também. Então ele é uma grande mistura de coisas que você vai usar para fazer quadrinhos com sucesso. E esse livro aqui, ele é a versão reimpressa, né? Acho que é... como chama? Ah, bom, sei lá, é alguma versão de reimpressão que entre os capítulos ele também passa exercícios. Então é muito legal e, se não me engano, você pode ver esses exercícios online, você não precisa comprar o livro. Eu vou também botar o link se eu achar onde comprar. E aí você pode ver os exercícios dele, exercícios em relação a quadrinhos. Por exemplo, isso aqui, né? Tipo, notas e tal, bababá. E eu acho que nesse site aqui, ó, scottmccloud.com/Making Comics, você encontra esses exercícios e observações, que são essas páginas aqui separadas entre capítulos. O último livro da trilogia, ao menos na ordem que eu li, é o Reinventing Comics, ou Reinventando Quadrinhos, que ele também tem uma abordagem um pouco mais da teoria e da linguagem de quadrinhos, mas também é sensacional. Todos os livros dele são fodas, eu não tem como não elogiar. Ele fala bastante... Ele fala, tipo, coisas como a questão de você como receptor e como quadrinho é uma mídia que você vai precisar de duas pessoas, né? Você vai precisar necessariamente que o leitor interprete alguma coisa, como não é uma coisa só pessoal. E ele fala várias coisas, menciona quadrinhos mais recentes, outros meios que as pessoas estão fazendo quadrinho recentemente. E, cara, são muito bons, assim. Eu acho que os livros do Scott McCloud são um pouco... Pra mim, funcionou melhor, assim, do que os do Will Eisner, apesar de que os do Will Eisner são maravilhosos também. Enfim, e esse é o último livro. Se você quer trabalhar quadrinhos como mídia, entender os quadrinhos como mídia, a linguagem de quadrinhos, se você quer fragmentar, tipo, exatamente como fazer os quadrinhos, eu sugiro você, se você for dar prioridade pra algum, pegar o Understanding Comics. Se você quiser já botar a mão na massa, às vezes tem um pouco mais de noção do que são quadrinhos, já estudou alguma coisa a respeito, e quiser técnicas e maneiras de fragmentar e entender como você vai fazer o seu quadrinho, eu sugiro você pegar o Making Comics, que é o meu preferido desses. Estes aqui são livros extras, eles são como fazer quadrinhos, mas eles são mais específicos. Então esse livro aqui é Como Fazer Quadrinhos Noir, ou Noir, não sei como é que pronuncia essa porra, acho que Noir, né? E ele é muito legal, ele é um livro mais sobre composição, pra falar a verdade. Ele tem técnicas, etc, mas ele fala sobre o uso do preto e do branco, dos positivos e dos negativos. Por sinal, está aqui o Sr. Trump. Ele é muito legal porque ele também tem essa parte teórica, ele vai explicando o que ele vai fazendo e por que ele acha que em certas situações uma imagem vai ser melhor que a outra, uma técnica vai ser melhor que a outra. Então, se você também quiser trabalhar a parte de composição, esse de desenhar quadrinhos noir é muito bom. Claro, se você quiser desenhar quadrinhos coloridos, eu acho que também vale. E esse é o meu livro de composição preferido, que é o Framed Ink, que é do Marcos Mateu Mestre. Enfim. E ele também é um livro de composição e ele é muito gostoso de ler e de ver. Ele tem muitas referências visuais e de ângulos que você vai ver em quadrinho, né? Então, tipo, quadrinhos você tem vários planos, você vai ter
planos panorâmicos, plano americano, você vai ter zoom, você vai ter isso e aquilo, e ele mostra como você melhor pode representar o sentimento, a sensação que você quer que o leitor tenha na cena ao criar esses ângulos, né? Então, por exemplo, a diferença que você vê entre essa cena que parece que o soldado tá na merda, tá sendo visto meio de cima, ele parece que tá sendo encurralado, etc. Enquanto aqui já tem uma posição mais heróica, porque ele tá sendo visto de baixo, então parece mais imponente. Eu usei bastante disso aqui pra criar o meu quadrinho lá, pra criar o Bad Omen, esses ângulos, essas ideias. E eu não sei se esse livro tem em português, infelizmente, mas eu acho que a linguagem que ele fala, como ele tá fazendo muitas imagens, como ele é muito visual, se você souber um pouquinho só de inglês, eu acho que dá pra entender tranquilo. E vale bem a pena, gosto pra caralho desse livro. Por último, mas não menos importante, a porra da perspectiva. Eu odeio perspectiva, acho que quase todas ou amo ou odeio, porque é um negócio difícil, ainda não entrou na minha cabeça. Mas esse é um livro que ajuda você, ele fala perspectiva pra quadrinhos principalmente, né? Ele é um guia pra quadrinhos. O nome chama Vanishing Point, né? O ponto de fuga. É um livro bonito pra caramba, a edição. Ele tem vários exemplos que você olha e tipo, porra, que animal. Mas ele também, além da parte da perspectiva, dele mostrar visualmente, também todo aquele lance de qual é o ângulo melhor de perspectiva que eu uso pra fazer uma cena, ele também dá uma tapeada nisso. Então, se você quiser aprender perspectiva, esse livro aqui é bem legal. Aqui algumas imagens pra vocês. E, cara, a perspectiva é uma parada que pra mim ainda é muito difícil. Acho que eu tenho que praticar muito. E só tenho esse livro de perspectiva, adoraria ouvir recomendações se vocês conhecerem algumas outras. Eu vou aproveitar e fazer um jabá de coração, não pago, mas porque eu fiz vários cursos na Quanta Academia de Artes, que eu já mencionei em algum, sei lá qual vídeo, e tem curso de perspectiva com o Cariello, você ganha uma apostilinha. E foi muito bom, eu tenho muita dificuldade de perspectiva, acho que todo mundo tem, mas o curso me deu uma clareada na cabeça. Tem cursos também sobre história em quadrinho, tanto curso de férias, que você faz o curso por 5 dias, então se você for de fora de São Paulo, como é o meu caso, você pode ir lá, fica 5 dias, faz o curso e volta para sua casa. E também tem cursos, acho que semestrais ou anuais, então fica o site aí também, se vocês quiserem dar uma olhada, é um complemento muito bom. E vamos ao meu jabá pessoal, já que estamos falando de história em quadrinhos. Se você gosta de histórias em quadrinhos, esse é o Bad Omen, meu primeiro quadrinho impresso, olha só, ele tem a capa vernizada. É um quadrinho sobre vampiros e lobisomens, ele é bem baseado em RPG, então eu acho que ficou bem legal o trabalho, fiquei bem feliz com o resultado, a maioria das pessoas gostou, então isso é um bom sinal. E pra agradar vocês que querem fazer quadrinhos, eu também fiz questão de botar um pouquinho de making off, né? Explicando quais foram as etapas que eu fiz para esse quadrinho, como que eu estruturei pelo menos as páginas do Bad Omen. Também tem um conjuntinho de páginas aqui sobre criação de personagens, concept art, como os personagens mudaram nos anos e etc. Enfim, tem o link para compra aqui. Se você quiser também, me manda uma mensagem no Facebook ou até pelo YouTube, nos comentários, que eu respondo, a gente pode ver, entregar, enviar, etc. Muito obrigado se você gosta dos vídeos, eu agradeço muito. Se você quiser deixar um joinha, quem sabe se inscrever no canal, eu prometo fazer com mais frequência. E pra quem chegou até aqui, muito obrigado, boa semana pra vocês.